Você está em mais um Acorda Brasil. Antes de entrarmos no assunto do programa de hoje, por sinal, vai ser o último vídeo da série comentando o projeto de lei do ministro Sérgio Moro, enviado para o Congresso. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero comentar com vocês duas coisas. A Rachel Nobre, minha esposa, está com um canal também no YouTube comentando sobre relacionamentos, enfim, toda essa parte de convivência entre marido e mulher, namorado e namorada. Vai lá no canal dela, o link estará na descrição do programa de hoje. Você pode ajudar compartilhando, dando joinha, se inscrevendo, tá bom? Dá uma força para ela lá. Segundo, que também envolve a minha esposa, ela está com um projeto muito legal de levar uma alegria para as crianças pobres aí de São Luís do Maranhão. Ela, quando era criança, ela foi beneficiada por pessoas que iam levar brinquedo, ela e os irmãos, irmãs, e ela qualquer dia vai falar sobre isso também no programa dela, no canal dela. Mas ela foi beneficiada muito com isso e pessoas levavam brinquedos, sopão, eles ficavam na fila e era um momento muito legal. E as coisas melhoraram para ela e ela está querendo fazer aí a mesma coisa, tá? E eu dou o maior apoio nisso. Então, se você quer ajudar, ela criou uma campanha no site GoFundMe e esse site é o seguinte, você pode doar o que você quiser, tá? Você pode doar R$1, R$2, R$3, enfim, o que você puder, o que você sentir de coração, de doar, será muito bem-vindo. Mas se você não puder doar um centavo, você diz, rapaz, a situação está periclitante, você pode ajudar muito compartilhando esse material, passa para os seus amigos, passa para, enfim, sua tia, seu pai, sua mãe, seu avô, e aí você pede para eles ajudarem e passa para frente, tá bom, gente? O link dessa campanha estará também na descrição do programa de hoje. Eu fiz aqui um roteirozinho para não me perder com relação ao pacote de medidas do ministro Sérgio Moro sobre violência no Brasil. E eu quero comentar dois aspectos desse pacote para a gente encerrar essa discussão, tá? Uma das medidas que eu acho muito importante é de não permitir nenhum tipo de benefício para indivíduos que continuam ajudando a outros bandidos. Nós vimos agora aí no caso do Ceará uma coisa inadmissível, bandidos de dentro da cadeia ajudando, aliás, ajudando não, comandando outras pessoas que também são bandidos e muitos até beneficiados com algum tipo de regime aí, de relaxamento de prisão, enfim, progressão de pena, essa coisa toda que o Brasil é cheio disso. Então, pessoas do lado de fora que estavam sendo beneficiados por esse tipo de programa, envolvidos também nesses ataques aí de Fortaleza, aliás, não só de Fortaleza, mas de várias cidades do estado do Ceará. E eu acho muito importante isso, você de alguma forma identificar pessoas que estão participando desse tipo de coisa, recebendo ordens de dentro da cadeia e colocando essas ordens em execução. E, ao mesmo tempo, essas pessoas têm algum tipo de prestação de contas a ser feito com a lei. Então, a ideia é muito, muito boa. Digna de aplauso. Você que é contra o Bolsonaro, é contra esse governo com uma tendência mais à direita, você não pode, em sã consciência, ser contra isso. Qualquer pessoa que é contra esse tipo de postura, olha, você é uma pessoa que está se beneficiando aí de um regime semiaberto ou do indulto, sei lá, de alguma coisa, saiu no Dia das Mães, saiu no Dia dos Pais, você nem se pode sair no Dia dos Pais, né? Bota aí nos comentários se pode. Saiu no Natal, e aí você está ajudando pessoas que estão presas, que cometeram crime, você está cometendo, continua cometendo crime também. Eu acho que tem sim que ser revogado, tem sim que ser cancelado o seu benefício, qualquer que seja ele, e você tem que voltar para a cadeia, sim, senhor. É um negócio assim impressionante. Eu queria até colocar um comentário em cima disso daí, tá? Eu acho que seria bem interessante. Divulga esse vídeo para ver que se chega aí no ministro Sérgio Moro, porque eu queria até acrescentar o seguinte, se você, por exemplo, imagina que o cara saiu da prisão depois de ter cumprido os 3/5 da pena, mas do lado de fora ele continua ajudando bandidos que estão ainda na prisão a tocar o terror na sociedade. Eu acho que nesse caso
o tempo que eles já cumpriram teria que ser anulado e eles teriam que voltar para a prisão caso fossem recapturados da estaca zero, cumprir de novo a pena desde o início. Eu acho que isso aí seria uma grande ferramenta para combater a impunidade no Brasil, combater esse tipo de situação onde bandidos que já estão, sei lá, com, sei lá, quanto tempo da pena, 3/5, vamos dizer, 3/5 da sua pena cumpridas, 2/5, enfim, que saíram da prisão em algum tipo de regime, se forem pegos fazendo crime, o que eles cometeram no passado ser anulado. O que eles cometeram no passado, não, perdão, o que eles já cumpriram no passado ser anulado. Eu acho que seria uma boa forma aí para endurecer contra esse tipo de criminoso. Agora é o seguinte, tudo isso, gente, que todas essas medidas, elas têm um ponto fundamental. Elas precisam ser aprovadas pelo Congresso. Bolsonaro não pode, ela até pode fazer um decreto e botar esse decreto aí para funcionar, mas o decreto ele tem um prazo e o Congresso tem que votar esse decreto depois de um tempo, se aprova ou se não aprova. Então ele não quer fazer isso, pelo que eu estou entendendo, ele não quer fazer um decreto, porque aí é que iam dizer, o cara é ditador, tá vendo? Pegou um decreto já pronto, mandou goela abaixo, não deu nem chance do Congresso discutir. E ele não está querendo fazer isso, ele está querendo exatamente dar chance para o Congresso discutir esse projeto todo, sei lá, propor emendas, propor melhorias, enfim, discutir sobre isso, acho que é fundamental. Agora, tudo isso daí vai ter que ter a aprovação do Congresso brasileiro, senadores e deputados, e é aí que você entra, é aí que você que está assistindo esse programa, você entra nessa história. Nós acabamos de ver aí que as redes sociais têm tido um papel fundamental na reconstrução desse país. Nós vimos um candidato que era desacreditado de todos, que foi achincalhado durante muito tempo, que foi tido como um deputado de baixo clero, combateu, não é que combateu, concorreu, fica melhor, né? Vamos usar esse termo, concorreu com candidatos montados na grana, com muito dinheiro, com muito recurso financeiro, com muito tempo de televisão. Muito tempo de televisão. Bolsonaro não tinha praticamente nenhum tempo de televisão comparado com Fernando Haddad, com, enfim, os outros candidatos aí que vocês viram. Aquele lá, Meirelles lá, gastou 20 milhões do bolso dele para se candidatar, que é um negócio meio estranho, mas enfim, essa é outra história. Bolsonaro não tinha nada disso, mas Bolsonaro tinha você e as redes sociais, você que comprou a ideia, que ajudou, que foi lá, que bateu em cima. Nós acabamos de ver também um outro episódio onde as redes sociais foram fundamentais na questão aí da eleição do presidente do Senado. Renan Calheiros queria, porque queria ser presidente do Senado, ele que já tinha sido presidente do Senado lá atrás, já tinha renunciado porque tinha uma história aí de um amante dele que estava sendo mantida por uma propina de um empreiteiro. Quer dizer, é uma história toda enrolada, é um negócio tão complicado, bicho, que... E aí eu queria até fazer um comentário aqui, um parêntese, como é que o Congresso brasileiro é tão cheio de gente desse nível, desse padrão. Tem inclusive um comentário, eu não estou gravando hoje no celular, não posso nem ler aqui, sobre um tweet que ele colocou para uma repórter aí do Brasil, dizendo que a repórter... a repórter falou o seguinte, que ele era rude, ríspido. Ele falou, não é rispidez, não. É porque eu estava fugindo de você, fugindo dos seus assédios, porque o seu marido trabalhava para mim, era meu assessor, e aí eu não queria me envolver com você, eu peguei e direcionei você para fulano e para ciclano, que por sinal usou um membro mecânico aí para namorar. Quer dizer, um negócio assim tão... Eu fico, meu Deus do céu, como é que um senador, bicho, um senador se presta a esse tipo de situação? É lamentável. O nível dos políticos brasileiros é extremamente lamentável. Mas voltando, fechando parênteses e voltando para a questão. Nós vimos isso daí, o Renan Calheiros queria ser o presidente do Senado, e, mais uma vez, as redes sociais foram de fundamental importância para que ele não conseguisse êxito nessa tentativa.
vários outros episódios que nós vimos aí que as redes sociais foram realmente fundamentais para que você pudesse hoje estar celebrando. Então, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para isso. Esse pacote de medidas que vai agora entrar em discussão no Congresso precisa ser aprovado o quanto antes. E você tem um papel fundamental nisso, que é usar as redes sociais, pressionar os deputados e senadores do seu estado para que eles façam a coisa certa, para que eles aprovem esse pacote. É claro que vai ter um monte de deputado aí que é contra, já vi aí um monte de comentários sobre isso, inclusive desse José Guimarães e outros deputados aí da esquerda brasileira, mas o Bolsonaro foi eleito numa eleição limpa, que tinha tudo contra, como eu já disse, e conseguiu se eleger com essa proposta, com mais de 50 e tantos milhões de votos, quase 60 milhões de votos, se não me engano. Diz aí nos comentários quantos foram os votos dele, mas foi mais de 50 milhões. Quer dizer, a maioria do povo brasileiro disse sim para esse projeto, disse sim para o que ele estava propondo. E aí é nesse ponto que eu fico, sabe, dá um nó, porque o pessoal da esquerda tem muita gente, professores, tem um monte de gente aí que tem ligação com os sindicatos, com essa turma aí da esquerda, que bate direto no Bolsonaro, bate em tudo que ele propõe. E aí essas mesmas pessoas dizem que amam a democracia. Que diabo de democracia é essa, cara? Que merda de democracia é essa que você disse que gosta, que aprova, mas que o cara que foi eleito pela maioria dos eleitores do Brasil não pode trazer um projeto que você tem que combater, tem que... Que merda é essa, cara? Se toca, rapaz. Isso não é democracia, coisa nenhuma. Você quer que a sua panelinha, né, que esses ladrões aí do PT, enfim, essa turma da esquerda que dilapidou o Brasil, você queria que eles continuassem, muitos porque tem interesses escondidos aí, mas é um absurdo o que vocês dizem e a prática que vocês fazem, quer dizer, tem nada a ver. Povo brasileiro, você tem um papel fundamental. Pressione os seus políticos, um som alto pra caramba lá em cima, o menino tá fazendo uma festa. Pressione seus políticos para que esse projeto seja aprovado e para que a gente possa ter um Brasil livre dessa violência absurda que está aí. Essa tosse foi da Rachel Nobre, aqui só, analisando o vídeo. Tá bom? Vou ficando por aqui nesse programa de hoje. Se você gostou, já sabe, dedinho para cima. Como ela diz aí, mexe com esse dedo, bota para cima, não sei o que, não sei o que. Eu não tenho essa mesma gingada, essa coisa, esse negócio aí. Mas enfim, faz alguma coisa com esse dedo e a gente se vê no próximo Acorda do Brasil. Tá bom? Tchau, gente!